Próxima atração no canal 25. Salve corredores! No ar mais um programa Fôlego 25. No programa de hoje, duas matérias especiais para você. A primeira a gente vai falar sobre nutrição. A segunda parte da matéria com a Ero Rodrigues, a nutricionista dos atletas de Jundiaí. Na segunda matéria a gente vai falar aqui diretamente de São Paulo, no Edifício Abril, para corrida vertical. Uma modalidade nova que está pegando os corredores de todo o Brasil. Fique ligado, o programa Fôlego 25 começa agora. Bom, Ero, em cima do que a gente conversou, né, no bate-papo que a gente estava tendo, vamos então passar aqui primeiro pela mesa de saladas aqui desse restaurante, que é o IP Amarelo, que a gente já falou, que é um restaurante voltado para alimentação natural, né, e alimentação saudável. Então, certamente a gente vai mostrar aqui uma série de opções que as pessoas, eventualmente no dia a dia, no restaurante que elas optam por almoçar, elas não encontram algumas dessas opções. Mas vamos mostrar o que existe disponível, que seria o mundo ideal da alimentação e algumas coisas que talvez o corredor pudesse cortar. Vamos começar pela salada. O que você identifica aqui de bacana, que seria interessante estar no prato aí do corredor? Então, assim, é sempre importante começar realmente com um prato. Você pode ver, tem bastante coisa colorida, né? Então, um bom prato de mix de folha, onde você tem aí o verde escuro. Ali eu acho que é uma rúcula, que tem bastante magnésio, que é muito importante, né, para a contração muscular. A beterraba também, que vai disponibilizar mais energia. Então, como a gente vai falar muito do estoque de glicogênio para despender isso durante a atividade, a beterraba também é um alimento bem-vindo. O tomate, que tem o licopeno, o ovo, que tem colina, que é o complexo B, que é super importante, berinjela, abobrinha. Então, na verdade, tudo que nós temos aqui poderia ser consumido sem o menor problema. Eu sempre peço para tomar um pouco de cuidado com as saladas mais elaboradas, onde tem a maionese, cremes, etc., que aí você está aumentando o aporte de gordura e, em geral, não é uma gordura adequada, porque às vezes tem uma maionese que não seria o mais indicado. E o tempero disso, com um pouco de sal, e o azeite extra virgem, que tem ação antioxidante também. Isso que eu ia te perguntar, assim, eventualmente a pessoa, quando estiver almoçando num restaurante tradicional, ele vai ver lá a mesa de saladas e vai ter cenoura, pepino, um mix de folhas, mas sempre tem aquele monte de molhinho de pesto, molhinho com a base de creme de leite ou a base de queijos, ou mostarda. Já a opção, o ideal mesmo é ficar no azeite e no vinagre, porque os molhinhos são mais gordurosos, né? Sim, no azeite, mas opções também com um pouco de shoyu não tem problema. O próprio limão você pode utilizar sem nenhum problema. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, que você falou do shoyu. O shoyu, ele é salgado. A quantidade de sódio, até que ponto? Porque muita gente fala assim, eu opto pelo alimento diet, né? Mas geralmente o alimento diet tem uma quantidade de sódio. Aonde o sódio ele pode ser prejudicial? Até que ponto? Então, o shoyu em específico, ele tem o glutamato monossódico, que é o mais complicado porque ele é neurotóxico, hepatotóxico. Então, em excesso, ele não é muito bem-vindo para o organismo. Ele altera as papilas gustativas também. Então, quem consome muito esse tipo de alimento com glutamato não tem um paladar natural, vai ter um paladar voltado para coisas mais picantes. E o sal, em excesso, ele não é muito interessante porque você está fazendo uma sobrecarga renal e você diminui a absorção de alguns nutrientes. Então, quando você opta pelo shoyu, diminuir o sal ou nem colocar sal na salada. Até porque o shoyu já está salgado. Vamos seguir então aqui, Ero, para mostrar as outras opções aí. Só lembrando, o tabule também é uma opção interessante, porque ele tem o trigo integral, né? Embora seja trigo, mas é um cereal integral aí que pode ser utilizado
na atividade aeróbia. Embora seja trigo, agora você vai ter que explicar qual é o problema do embora seja trigo. Embora seja trigo, porque ele contém uma quantidade de glúten grande e hoje nós vemos pessoas intolerantes ao trigo, mas não tendo nenhuma dificuldade de absorção, ele pode ser um alimento bem indicado aí. É uma opção. Para quem vai também para o restaurante árabe, então o tabule está liberado. Vamos seguir. Então a gente passou da parte de saladas, então agora a gente vem aqui para a parte que isso está presente em todos os restaurantes aquilo ou restaurantes do dia a dia que a pessoa opta para almoçar. Arroz e feijão, né? A gente tem aqui o arroz branco e o arroz integral. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o arroz integral. Para quem não conhece, é aquele arroz que tem umas farpinhas, né? Ele fica meio quebradiço, mas diferente daquele arroz branquinho. Existe alguma regra para o arroz e feijão? Alguma coisa? Só não pode exagerar, faz bem, mantém de dia, mantém à noite. O que você diz sobre isso? Na verdade, a dieta do brasileiro é uma combinação excelente de aminoácido e então eu recomendo sim o uso do arroz e do feijão. O arroz integral sempre é mais benéfico porque ele vai preservar alguma coisa integral, então você vai ter minerais a mais do que no arroz branco polido. Então eu recomendo sim, quantidades moderadas, mas essas quantidades elas são individuais. Fica difícil a gente fechar muito essa orientação, mas deve haver o consumo do arroz e feijão sim, em linhas gerais. A quantidade vai muito em cima do que a gente conversou também sobre o quanto a pessoa vai gastar de energia, né? Se ela está se esforçando num nível X, que é um nível mais elevado, ela vai ter que consumir mais alimento. Não tem muito segredo, né? É isso mesmo. As necessidades são individuais, vão ser voltadas para a idade, sexo, tipo de atividade, horário de atividade, objetivo, se é emagrecer, se é manter peso, se é hipertrofia, se é só melhorar rendimento. Então, tudo isso tem que ser bem pautado, bem individualizado. Maravilha. Vamos então seguir um pouquinho mais para cá na nossa mesa. Então, arroz e feijão, dieta do brasileiro, liberado, sem exageros. E agora aqui a gente tem mais uma série de alimentos aí que a gente vai encontrar aqui hoje no IP Amarelo, mas que eventualmente a gente não vai achar em outros restaurantes feitos dessa maneira, né? Que são sempre provavelmente ela tem uma preocupação em relação ao azeite que ela utiliza, o óleo, coisas mais naturais, né? Coisas orgânicas, né? Alimentos orgânicos. O que você diz aqui pra gente, Herô? Tem uma quiche, tem uma farofa e ali a gente já começa com a parte das proteínas, né? Frango, a almôndega de proteína de soja. O que você diz sobre essa seleção aqui? Bem, no dia a dia eu acho importante priorizar os alimentos mais simples. Quais são eles? Aqueles que não têm muito excesso de outros ingredientes. Então, evitando molhos, frituras, dando preferência a um grelhado, a um assado, a um cozido. Isso é mais fácil porque num restaurante quem está na rua não sabe exatamente qual é a quantidade de gordura, que tipo de gordura que essa pessoa está utilizando. Então, ela vai errar menos se ela buscar alimentos mais simples, menos elaborados. E tomar cuidado para não ficar misturando muitas coisas, porque às vezes a gente se empolga, tem muita coisa gostosa, muita coisa bonita, e aí você mistura muita proteína, muito carboidrato. Então, é importante meio que focar o arroz, o feijão, sempre uma fonte proteica, que a gente vai avaliar aí qual tem, e sempre vegetal. E aí tomar cuidado para não colocar nem muito carboidrato, nem muita proteína, para ter essa quantidade adequada aí dos macronutrientes e dos micro também através dos vegetais. Certo. Então, isso é uma curiosidade que eu tinha. Na verdade, não tinha porque você me fala, mas porque o pessoal de casa deve ter. O vegetal e o legume, então, sempre liberado no prato? Vai assim, eu vou comer um arroz, feijão, que é uma fonte já de grãos, né? Aí vou colocar uma fonte proteica, uma carne, um peixe, um frango. E legume, vegetal, liberado. Pode abobrinha, chuchu, esse tipo de coisa não tem muita medida. Eu costumo liberar tudo isso, mas dentro daquilo que eu te falei do elaborado. Não uma maionese de legume, não uma abobrinha gratinada com molho branco e queijo ralado, por exemplo. Uma coisa mais simples. Um cozido, um assado, um cru, que é muito importante. Sempre pensar no prato colorido. Então, o ideal seria chegar num restaurante self-service, fazer um prato enorme de salada bem colorida e depois você se servir de novo do prato quente. Nem sempre a gente tem esse tempo, então a gente vai tentar adequar isso, mas os vegetais em geral, desta forma, ele é bem liberado, que ele só tem benefício. Bacana. Aqui a gente tem um exemplo, vou pedir para o Diego mostrar aqui. Esse daqui é um escondidinho de frango. O frango, teoricamente, é uma carne mais leve do que a carne vermelha, né? Mas aqui ele já está elaborado já provavelmente com
um purê ou alguma coisa de uma fonte de carboidrato, geralmente tem creme de leite no meio, ele faz com aquela cobertura de parmesão. Isso é o que você estava falando, de não misturar muito os tipos de alimento, né? Já seria uma opção, uma segunda opção aqui, né, nessa mesa. Isso, seria assim. Teoricamente, isso seria um prato único e mais a salada, né? Principalmente para quem faz o controle de peso. É um prato que eu não colocaria, né? Porque, como você falou, já pode ter uma quantidade de manteiga, pode ter uma quantidade de creme de leite a mais do que se você pegar um outro carboidrato mais simples, como uma mandioquinha cozida, um arroz integral. Então, eu não colocaria isso como uma fonte de proteína dessa refeição. Esse seria o prato elaborado que eu me referi, sim. Deixa eu só te perguntar, então, também sobre as almôndegas de proteína de soja, que é uma coisa que não é comum a gente encontrar em qualquer restaurante, mas é uma opção diferente, né, de fonte proteica. O que você diz sobre essa proteína de soja? Então, a proteína texturizada de soja é muito utilizada pelos vegetarianos, né? Ele é uma fonte proteica, mas é uma proteína de um valor biológico mais baixo do que de uma fonte de origem animal. Então, eu não vejo problema nenhum em se consumir, mas eu acredito que a dieta ela deve ser mista, que você tem que ter outros tipos de proteína, como a carne, como o peixe, como o ovo, na dieta, e não só exclusivamente a soja, embora a soja tenha seus benefícios aí. Bacana. Bom, gente, agora a gente vai dar um pulo lá embaixo no restaurante e vamos montar um prato para vocês avaliarem, né? Para vocês darem uma olhada do que seria um prato ideal para quem está no processo da prática esportiva e que quer ter uma alimentação mais saudável, mais natural. Vamos lá então, Ero? Então vamos lá. Bom, Ero, a gente agora está com um prato aqui que a gente montou para mostrar ao pessoal de casa uma opção bacana de como montar um prato saudável e comprometido aí com a alimentação de um atleta. A primeira coisa que a gente vê é que ele é bem colorido. Isso. Que é o que você, falou que é fundamental para o pessoal sempre tentar fazer no seu prato, um prato colorido. Bom, então a gente tem aqui no prato uma mandioquinha, né, Ero? Que é uma fonte de carboidrato, né? Isso mesmo. Então você tem a mandioquinha e uma mistura aí com um pouco do arroz integral, né? Que você está priorizando então nesse prato um pouco mais do carboidrato. O salmão, que tem ômega 3, que vai ter a vitamina B6 principalmente, aí do complexo B. O grão, que você tem aí é uma fonte de proteína vegetal, o grão de bico. Uma brássica, que é o brócoli. Tomate, do licopeno, e um mix de folhas coloridas. Isso é um prato adequado. Se você puder associar um pouco mais de salada, porque a gente montou um prato só, mas podendo ter um prato único de salada crua, talvez com uma cenoura, um tomate, um pepino, e mais esse prato, associando esse prato quente. Bacana. Então, na salada pode fazer o tamanho do prato que for. Pratão de salada, e depois faz um prato com essa mistura aí de carboidratos e de proteínas. E grão. O bacana é que o pessoal vê que corredor não come pouco, né? Tem que ter uma quantidade, afinal de contas tem um gasto energético que vai existir, então não é um prato de regime, né? Exatamente, tem que ter uma quantidade adequada, tanto na proteína quanto no carboidrato, sim. Então, ó, viu? Próxima vez que você for montar seu prato no buffet por quilo, procura seguir essas dicas da Ero aqui, que são dicas bacanas, principalmente em relação à cor, né? Porque quanto mais cor tiver no prato, mais nutritivo ele vai ser, certo? Fique ligado, daqui a pouco tem mais Fôlego 25 para você. O Grupo Soban investiu numa nova unidade voltada à prevenção e ao estímulo de hábitos saudáveis. Viver de bem com a vida e estar em sintonia com você mesmo. Atividades orientadas, palestras, médicos à disposição e muita informação para a sua vida. Assim é a Unidade de Medicina Preventiva da Soban. Soban, sua saúde é a nossa alegria. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left.
wasted on fixing all the... Bom, gente, eu já estou aqui devidamente paramentado para participar dessa etapa do ISF, que é do circuito Skyrunning, de corridas dentro de edifícios que acontece pelo mundo inteiro. Eu estou aqui com o Marco Scabia, que é da Mix Brand Experience. Eles têm os direitos da ISF de reproduzir aqui no Brasil uma das etapas do circuito da Skyrunning, não só no Brasil, mas na América Latina. Isso que eu ia te perguntar, Marco, como é que foi trazer isso para o Brasil? A gente sabe que a gente está encerrando hoje o circuito, o Campeonato Mundial de Skyrunning. Como foi trazer essa prova para o Brasil? Qual a experiência que vocês estão tendo nesses últimos 2 anos aí? A gente viu que a modalidade, tanto por parte dos atletas como por parte de organizadores de provas e eventos, estava crescendo muito no mundo. Você tem, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, uma prova por final de semana. Então é uma modalidade que está crescendo porque as metrópoles estão se desenvolvendo na vertical, não na horizontal. Então cada vez mais arranha-céus, a oportunidade das pessoas de treinar, aqui em São Paulo, ou você mora num prédio ou você trabalha num prédio. Então você tem oportunidade de treinar basicamente todos os dias, independente de chuva ou qualquer condição climática. E também a gente percebeu que, além do aspecto de performance, que é aquilo que a gente está vendo hoje, é uma competição, tem os melhores atletas do mundo, a gente vai encerrar o Campeonato Mundial, tem o Thomas Doide, que ano passado correu em 3:01 essa prova, então imagina que ele corre 100 metros até entrar no edifício, nas escadas, sobe 30 andares, corre mais uns 30, 40 metros até chegar no heliponto, ele faz isso em 3 minutos. Eu subi de elevador até conseguir chegar lá em cima, o cara estava chegando atrás de mim no ano passado, é incrível. Esse é o lado da performance, o lado onde a gente vê o lado de superação do ser humano, que é sempre incrível em qualquer modalidade esportiva, e depois tem o lado da saúde e do quão interessante para o ser humano é a prática de subir escadas, independente de correr ou não. Então, para você ter uma ideia, alguém que sobe 15 andares por dia durante um ano perde 4 quilos, independente de sua alimentação, ou seja, mantendo as mesmas condições, você perde 4 quilos em um ano só subindo 15 andares por dia. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my... A prática de subir escadas é uma coisa que cada vez cai mais no desuso no nosso dia a dia por conta da comodidade do elevador, assim, mas seria muito bacana se a gente pudesse utilizar a escada mais como a maneira de chegar no andar que a gente quer ir, até por uma questão de saúde, né? Acho que esse tipo de prova também incentiva essa prática no dia a dia das pessoas, né? Com certeza. Eu estava comentando com amigos o outro dia que você tem a oportunidade de subir escadas no mínimo 3 vezes por dia. Então, assim, você no mínimo vai no escritório de manhã e depois você vai almoçar e você sobe no teu escritório uma segunda vez, e quando você volta para casa, se você mora num prédio, é a 3ª vez. Então, se você tiver a disciplina de subir escada ao invés de pegar elevador nessas 3 ocasiões, você já fez o teu exercício diário. Muitas vezes você queimou muito mais calorias do que ir numa academia ou fazer algum outro tipo de prática esportiva, porque queimar calorias é o que acontece nesse tipo de exercício, mesmo que seja andando. Então, você queima 10 vezes mais calorias para você vencer a gravidade do que para você andar na horizontal ou correr. Correr 3 minutos na vertical é o equivalente a correr 30 minutos na horizontal. Então, a gente tem uma oportunidade maravilhosa de fazer o nosso exercício diário, de fortalecer as pernas, de melhorar o sistema cardiovascular e o condicionamento físico, só subindo escada 2, 3 vezes por dia. Sem dúvida. Então, olha, o Brasil agora, então, cedia a última etapa do Campeonato Mundial. Se você quer correr, fazer uma Skyrunning, participar de uma dessas etapas, é simples, é só se inscrever pelo site. E aí treinar. Para treinar, é treinar no dia a dia. Sobe a escada, desce no escritório, em casa, é uma coisa bacana
bacana, vai te dar um acondicionamento físico melhor. A gente deixar de ser escravo do elevador. Agora deixa eu te perguntar sobre o circuito mundial. Você acompanhou as outras etapas também, porque você está envolvido no circuito. Qual que é a adesão do brasileiro em relação a outros países? Em outros países o skyrunning é uma coisa que já está um pouco mais difundida que aqui, ou aqui você vê que o brasileiro é uma coisa que o brasileiro tem comprado, a ideia de correr dentro da escada de um prédio? O brasileiro tem comprado, tanto é que a gente fechou as inscrições em um dia. Porque as pessoas esperam a prova seguinte, querem experimentar, já no boca a boca é uma prática que se difunde com muita facilidade. Não tem brasileiros que eu tenha conhecimento hoje que participam do circuito mundial, ou seja, que se deslocam para outros países. Por falta de patrocínio de um lado, a gente tem que os únicos que se deslocam e participam de todo o circuito são os profissionais, que são aqueles que a gente vai ver na Elite agora, meio-dia e meia, 1 da tarde, que vão largar. E aí são aqueles que realmente percorrem todo o circuito. Estamos agora começando a desenvolver alguns atletas e aí estamos buscando inclusive patrocinadores para que banquem o circuito mundial para esses atletas, porque a partir do momento em que o Brasil cedia uma das etapas, é interessante você ter bons representantes aqui. Mas ano passado um brasileiro chegou em 3º lugar. Ah, que bacana. Bom, mas pelo menos acabou em um dia a inscrição, então isso prova que há o interesse, que as pessoas estão de olho nessa modalidade nova. Isso... Com certeza. Com certeza, e eu acho, de novo, São Paulo é uma cidade, mais do que outras cidades do Brasil, que tem muito DNA para isso. Ela tem uma predisposição. Existem mais de 500 prédios que tem mais de 25 andares de altura em São Paulo. Então é simples você ter um espaço para treinar. Conversando com o presidente da ISF Mundial, que também é atleta, eu perguntei para ele qual que é o melhor treino para você se preparar para uma prova como essa. É musculação, é tiro, é correr 10 km, 20 km? Ele falou, é subir escada. Subir escada. Porque nada melhor para subir bem escada do que subir escada. Maravilha, então eu vou subir escada agora. Marco, obrigado pela tua entrevista, parabéns pelo evento, pela frequência das pessoas. Você vê que é um evento bacana, bem organizado, então vocês estão de parabéns. Ano que vem estaremos aqui de novo, prestigiando e mostrando o pessoal do Fôlego. Obrigado. Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Pessoal, nós estamos aqui esperando para a nossa largada. Eu estou aqui com meu amigo, corredor de Jundiaí, o Edivaldo do Prado, mais conhecido como Acerola, nosso parceiro de corrida. Ele é primeiro colocado no ranking por categoria da Golden Forest, que esse ano acabou de ser convidado para participar da Maratona de Nova York. Então, mais um motivo de orgulho para a gente aí de Jundiaí. E é o 3º ano que ele participa aqui do circuito de corrida vertical. Edivaldo, conta aí, como é que é isso aí? É um desafio muito grande. Você já correu, é a 3ª vez que você vai participar. Conta pra gente aí, são 23 andares, mais de 600 degraus. É uma prova, por ser uma por ano, então, Gustavo, é difícil treinar para essa prova. Como é um final do ranking mundial e acontece agora no comecinho do ano, fica difícil pelo calendário de provas do ano todo. A gente treina mais a prova de rua, meia maratona, 10, a maratona que a gente está começando agora, né? Mas para essa prova específica, não tem um treino para a gente fazer com um calendário anual como subida de degrau. Então a gente procura próximo dela, pegar algum prédio de mais de 10 andares e tentar fazer uma subida rápida, algumas subidas para pegar, ter noção, avisar o corpo para falar, ó, isso que você vai enfrentar no dia. Pegar o ritmo do que você vai enfrentar, né? Isso, exatamente. Como são baterias, a gente também, como treina competindo, a gente quer premiar na categoria. Essa é a expectativa aqui, a gente fica meio nervoso para a prova. O ano passado você foi primeiro colocado da categoria, né? Fui. No primeiro ano que teve, já estou há 3 anos, eu peguei segundo, aí eu resolvi tentar ver como é que é. Falei, eu vou treinar um degrau um pouco antes da prova para fazer. Então, um mês antes, a gente já fez alguns degraus no prédio de Jundiaí, e aí o corpo vai se adaptando, falando, não, essa é a prova que você vai fazer, que é mais rápida, uma explosão, dá próximo de 4 minutos, né? Então, não tem um treino específico, é usar corrimão, ir no fôlego, como o programa diz, né? Ir no fôlego e tentar chegar no topo, cara. Vamos ver se a gente tem fôlego para isso, né? Edivaldo, deixa eu te perguntar, assim, qual que é o rebote depois da prova? Porque a gente que é corredor, a gente sabe, depois de correr uma prova de maratona, você tem uma dor muscular, você sente uma coisa, às vezes joelho, às vezes tornozelo, por causa do impacto. Uma prova que nem essa são 600 degraus. Qual que é o rebote do
corpo? Cara, a exigência, assim, o cansaço, mais fôlego, assim, fôlego total. A perna começa a queimar, assim, no começo você tenta 2 degraus, procurar alguma estratégia, 1 degrau, 2, mas depois do meio do prédio para frente você usa o corrimão, você vai no fôlego, queima a perna total, você fica com aquela sensação de gosto de sangue, de fôlego na garganta, querendo buscar oxigênio, não encontra. Eu acho que assim, o desgaste no final é inexplicável. Você vai passar por isso, você vai sentir. Você acha que eu vou dar conta? Fala aí. É pelo que eu vi a lista lá, acho que tem grande chance pelo o condicionamento que você tem, as provas que você faz o ano todo, acho que você vai chegar. Se eu chegar lá em cima, eu já tô feliz da vida. Você tá bem treinado, é uma prova diferente, como eu falei, é outro treinamento, mas pela empolgação você tá bem. Então vamos ver, te vejo lá em cima então. Legal, vamos ver. Vai lá que os caras estão te chamando já. Valeu. Boa prova. Galera, vamos subir, ó. Sasumwe, too old to carry, and we knew it, and we knew it, and we knew we only had a little while in the middle, in the middle, in the middle, just keep ticking over, before you know it, before you know it, before you know it, parent to parent, Difícil falar, mas ó, muito pesado, muito forte a subida, até o 8, 9, dá pra ir, depois foi andando mesmo, e agora eu vou tomar uma água. Gente, depois de testar o meu fôlego, a gente termina daqui do alto do Edifício Abril com essa vista maravilhosa de São Paulo. Desejando a vocês aí uma excelente semana. Obrigado pela companhia e mais uma matéria bacana aqui do programa Fôlego para você. Até semana que vem, um grande abraço.